E aí, pessoal, separei alguns assuntos aqui para a gente discutir. Nós vamos avançar, falar um pouco mais sobre Douglas Costa, sobre Michael, sobre um oferecimento que voltaram a falar, e eu quero dizer o que eu sei sobre um jogador que inclusive foi base aqui do Grêmio, sobre goleiro e sobre a Taça São Paulo. Assuntos importantes para a gente falar neste domingo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, atenção aqui, atenção para o ativo, o seu parceiro de toda hora, sem contraindicação, natural. Ativo é a solução. Você vai melhorar a sua relação, você vai ter mais energia e não vai faltar nunca nada para você. Ativo está aqui na descrição do vídeo um link que leva para o WhatsApp direto do Ativo. Ali você vai ser atendido e vai receber na sua casa o Ativo. Não deixe de ter, não deixe de comprar. Ativo é sim a solução, vai por mim. Gente, comecei o dia falando do time quase pronto, mas acabei não avançando tanto nas negociações, nas ideias, do que representaria também a contratação ou a possibilidade de Douglas Costa, o que se diz internamente, também do Michael, um jogador que o Grêmio teve oferecido e que hoje voltaram a me falar nos contatos que eu fiz, posicionando algumas coisas. Mas eu vou começar esse conteúdo aqui, quero falar de goleiro também, vou começar esse conteúdo aqui falando da Taça São Paulo. Porque o Grêmio estreia nessa segunda-feira, até vou pegar direitinho o horário aqui, às 19h30. Ou seja, Grêmio e Cruzeiro de Alagoas. O que eu quero colocar aqui? Eu vou fazer live depois desses jogos, tanto o jogo de amanhã, né, de segunda-feira, como o jogo de quinta-feira. Aí no domingo a gente avalia se faz ou não, porque vai ter o Debate Raiz de novo, o Debate Raiz não tem ainda hoje. Estou pensando em fazer uma live por volta de 9 horas hoje, mas nós vamos fazer live aqui porque aqui está o futuro do Grêmio. Aqui está o futuro. Então, tem jogo na segunda, tem jogo na quinta, e nós vamos acompanhar o jogo e fazer live logo depois que termina o jogo, para a gente começar aí a entender quem pode sair do nosso time de base. É importante a gente falar muito sobre categoria de base neste momento, porque o Grêmio precisa revelar, o Grêmio precisa ter sorte nesse momento para revelar jogadores. Dito isso, e amanhã eu já vou começar o dia falando da escalação e tal, é preciso que a gente comece a entender a Taça São Paulo. Dito isso, vamos para o goleiro, porque o que eu consegui descobrir nesses dias aí, que estava todo mundo muito focado na questão do Soares, é que o Grêmio, de fato, o Grêmio fechou a porta para a negociação de goleiro até a metade do ano. Então não existe nesse momento nenhuma negociação em andamento vinculada a goleiro. Eu imaginei que o Grêmio fosse tentar algum goleiro ainda. E parece que o Grêmio deu uma recuada importante. O goleiro era o Sérgio Rocher, o uruguaio. A imprensa uruguaia, a gente acabou procurando muito nas notícias referentes a Soares e a gente viu também o movimento com o goleiro do Nacional, o goleiro da seleção uruguaia, mas isso acabou perdendo força, a negociação não andou e isso, de alguma maneira, eu acredito que não se retome agora. Lembrando que agora é que abre a janela, mas não acredito que isso se retome neste momento. Portanto, goleiro, Breno e Chapecó devem dividir ou buscar a titularidade, sendo que Breno está na frente de Chapecó e deve ser o goleiro titular do Grêmio no Campeonato Gaúcho, na Recopa, que é dia 17, que pode ter, inclusive, a estreia de Luizito Soares. Ele está em forma, ele acabou de jogar a Copa do Mundo, ele não para de treinar, ele é um atleta muito profissional e talvez a gente tenha, é claro que nós vamos desenvolver isso até lá, faltam muitos dias ainda, faltam 17 dias, então a gente vai saber isso mais tarde. Mas enfim, é uma notícia importante, imaginem vocês. Amanhã eu vou trazer um conteúdo aqui muito legal, eu estou buscando também as informações referentes ao quadro social e vocês vão ficar impactados com o que eu vou dizer. Os números realmente. Eu só estou precisando juntar mais uma outra informação. Amanhã eu já coloco isso para vocês. Ali no início da tarde a gente vai ter todas essas informações para exatamente poder discutir essa realidade. Soares mudou completamente essa relação e é importante que a gente fale sobre isso. E aí a gente chega no jogador oferecido para depois falar no Douglas Costa e no Michael. O Rafael Carioca, ele foi oferecido há um tempo atrás. O Grêmio rechaçou na hora. Pois hoje, conversando com algumas pessoas,
Muitos me alertaram, César, existe sim uma insistência para se ter Rafael Carioca. E lá pelas tantas, inclusive o Renato, ele pediu lá atrás o Rafael Carioca mais de uma oportunidade. Em mais de uma oportunidade ele pediu. Aí eu fui buscar na história e é verdade, o Renato pediu lá o Rafael Carioca. Agora, a gente não tem tanto isso, porque o Rafael Carioca é um jogador muito valorizado, também é um jogador acima de 30 anos, ou seja, seria mais um jogador acima de 30 anos, mas o episódio Lucas Leiva abriu um flanco aí para o Grêmio ter um primeiro volante de característica. E aí, não sei, eu fiquei com a sensação que não fecharam o assunto. Como eu gosto muito de ser transparente aqui e o que eu busco de informação eu trago, às vezes nem sempre as pessoas gostam, inclusive na última quinta todo mundo se ofendeu comigo, mas era o que eu tinha naquele momento, tanto é que aquilo ali acabou gerando inclusive um Grêmio saindo só com os advogados para tentar reverter o problema que havia sido criado entre quarta e quinta-feira. O Grêmio foi a Montevidéu exatamente por isso, para tratar em loco, algo que não estava fazendo por videoconferência. O Grêmio foi tratar em loco, graças a Deus deu certo, mas todo mundo se incomodou com o fato de eu ter ficado pessimista diante das informações. Só que eu repito o que eu escuto. Então, é mais ou menos isso. E aqui, também, de alguma maneira, eu posso dizer isso. Eu descartaria completamente por algumas informações, mas quando tem 3, 4 insistências, não são de fontes muito do alto escalão, mas insistências internas, ou o empresário está insistindo e o Grêmio não quer ouvir, ou tem alguma coisa que a gente precisa ficar sempre atento. Vamos ficar olhando para isso, mas sinceramente não acredito que o Rafael Carioca vá fazer parte dos planos do Grêmio, só estou repetindo aí basicamente o que eu consegui de informação. E aí a gente vai em Douglas Costa e Michael, tá? Eu no primeiro vídeo já mais ou menos posicionei isso para vocês, mas Michael acertado, jogador na casa de R$1 milhão, R$1 milhão, um dos principais salários, claro, abaixo do Suárez, mas acima dos jogadores que o Grêmio tinha como altos salários, o próprio Jeromel. Então, o Michael nessa linha de salário, acertado, esperando apenas a liberação para ser jogador do Grêmio. A informação que me passaram agora é que esse é o negócio mais certo de todos, mas que depende desse posicionamento da FIFA. Então, é importante a gente posicionar. Com relação a Douglas Costa, e aí eu trago aqui o que eu não trouxe no primeiro vídeo, que é a questão relacionada a dinheiro, o Grêmio deve sim fazer uma linha de oferta, mas nós estamos falando de outra realidade completamente diferente. Douglas Costa vem por muito pouco dinheiro, e é preciso dizer o seguinte, se ele optasse por algum clube do Rio, por exemplo, ele perderia 3 milhões e 600 que o Grêmio daria para ele. Talvez essa negociação seja exatamente nessa linha de 3 milhões e 600. Só que antecipando e não em 4 anos. Então, existe sim uma grande possibilidade de vir num valor muito mais baixo, muito mais baixo. Eu vou confessar para vocês, e aqui é a minha opinião tão somente, eu não gostaria de ver o Douglas Costa de novo com a camisa do Grêmio. Acho que o que ele fez lá em 2021 não tem perdão, mas muita gente quer, a torcida está dividida e os dirigentes, que estão indo muito bem, é verdade, têm que optar. Então eles vão fazer lá a opção deles e nós vamos ver. O que eu escutei, o que eu posso repetir, é exatamente isso. Não gosto da ideia do Douglas Costa? Não, não gosto. Não gosto da ideia do Douglas Costa. Mas tenho que vir aqui e colocar para vocês o que eu escutei. Mais uma vez, é em cima dessa realidade. Falo e repito o que eu escuto e em cima disso, sempre trazendo a verdade que eu acredito. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.